sabemos que o inimigo, ele não brinca, ele luta constantemente contra as nossas vidas. E ele quer, ele gosta de nos envergonhar. Mas envergonhado seja ele cada dia mais. Nós abençoados em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos orar para que não venha ocorrer nenhum empecilho. Amém? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, aqui estamos, ó Senhor, para concretizar este batismo, ó Senhor, nesta manhã de domingo. E Tu, Senhor meu Deus, aleluia, que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Que venha, Senhor, estar conosco, nos livrando, ó Senhor, de todo mal e de tudo aquilo, ó Senhor, que nem provém de Ti, papai. Meu Deus, e após o batismo, nós possamos, ó Senhor, reganhar um com os outros. Deus, neste momento, na Tua presença, Pai, nos alimentando, ó Senhor, recreando juntos. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja na nossa frente, nos orientando, nos ensinando e nos protegendo de todo mal. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Os irmãos que podem ficar na sombra, por favor, fiquem na sombra, eu quero ler uma passagem que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, no versículo de número 26. E quem passou pelo estudo, eles vão lembrar dessa passagem. E diz assim, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 26 a seguir. O texto diz: e o anjo do Senhor falou a Felipe. Quem que falou para Felipe? O anjo do Senhor. Isso. Dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Esse caminho estava deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, quer dizer, o maior dos mordomos, ou o principal dos mordomos, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele foi a Jerusalém para adoração. Então é necessário nós adorarmos. Regressava e assentado no seu carro, leia o profeta Isaías. O que ele estava lendo? O profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de um tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Anunciou quem? A Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Presta bem atenção, vou ler de novo. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Está falando que era um rio? Não. Está falando que era um açude ou uma represa? Não. Está falando que era uma piscina? Não. Está falando que tinha água. Só está dizendo isso. E aqui nessa piscina tem água? Tem. Então, nós vamos concretizar bem isso aí, em nome do Senhor Jesus. Olha só. Seguindo. E disse, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Volto a dizer, cai por terra toda a arqueologia que tem que ser batizada no rio. A Bíblia aqui não está dizendo que é rio. Então tem pessoa, não, tem que ser batizado. Por que tem? Mostra então para mim por que tem. A Bíblia não diz que tem. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, se é que tem que ser batizado no rio, vão todos lá para o Rio Jordão. Vão lá para Israel lá. Tá?
quando for batizar, dá um jeito na sua vida e vai lá para o Rio Jordão. Então, irmãos, não existe. Aqui tinha água. O importante é ter água e água em abundância, para que a pessoa seja por todo entrado dentro da água. Então, Felipe abrindo a boca, começando a anunciar no Senhor Jesus, indo, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, disse: eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Ele disse: Felipe, é lícito se crer de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amados, nós podemos aqui ver, contemplar e aprender a importância do batismo na vida do homem e da mulher. Presta bem atenção, Felipe estava na cidade, tranquilo, evangelizando, no conforto da cidade. Chega o anjo do Senhor e fala para ele: olha, ponte em pé e vai para um lugar, numa estrada que está deserta. Não falou o que ia acontecer. E Felipe foi. E chegando nesse local indicado pelo anjo, o que aconteceu? Vem descendo esse carro, essa carruagem. E ali dentro dessa carruagem estava ali esse mordomo moro, ou o maior dos mordomos, o principal dos mordomos, da rainha de Candace. Porque este homem, ele tinha ido adorar Jerusalém e vinha descendo, e vinha voltando para a sua casa. E assim, Felipe correu do lado do carro. Olha só o esforço do homem de Deus. Ele ficou do lado da carruagem correndo e viu que o homem estava lendo. E ele viu, percebeu que o homem estava lendo sobre o profeta Isaías. E Felipe fez uma pergunta para aquele mordomo: olha, tu entende o que lê? E ele respondeu certo. Como que eu vou entender se ninguém me explica? Olha só como Deus é maravilhoso. Ele falou: como é que eu vou entender? Ninguém me explica. Entra aqui no carro, por favor, me explica esse negócio. E Felipe observou que ele estava lendo ali sobre o profeta Isaías. E este homem, interessado de conhecer a Sagrada Escritura, falou: olha, o profeta está falando dele mesmo ou de algum outro? Aí Felipe aproveitou o ensejo, a oportunidade, começou a falar de Jesus. E ele entendeu que ele tinha que ter mudança na vida dele, que ele tinha que aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da vida dele. E ele entendendo aquilo, e ele falou: olha, eu quero ser batizado. Aí Felipe falou: olha, você pode ser batizado desde que você creia. Ele falou: eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, sim. E aí entra o Espírito Santo também falando com Felipe, e depois entra o Espírito Santo de novo, arrebatando Felipe. O que é arrebatar? É tirar do mesmo lugar. Aonde que a pessoa estava, tirou Felipe dali, depois que foi concluído descer as águas, e levou Felipe para outra cidade. Imagine nós aqui na cidade de Jaú, o anjo do Senhor tomar um de nós aqui, nos arrebatar e levar nós lá na Avenida Rodrigues Alves de Bauru. Glória a Deus. Daqui a pouco você está lá, no calçadão de Bauru. Mas foi o Espírito Santo que te pegou e levou lá, você nem viu. Foi no abrir, no piscar de olhos. É dessa maneira que é o arrebatamento. E arrebatou ali e levou Filipe. Por quê, pastor? Porque já tinha concluído. Então eu digo, irmãos, e faço, olha só a disponibilidade, o que o Senhor fez para que uma pessoa fosse batizada. Quantas pessoas foram batizadas ali? Uma só. Deus usou o anjo, o Espírito e Filipe, dois seres celestiais e um terreno. Olha só a preocupação de Deus, olha só o amor de Deus para com uma alma.
Deus usou o anjo, usou quem mais? Felipe e o Espírito Santo, para que uma pessoa fosse batizada. E nesta manhã nós temos aqui 7. Está vendo? Nós temos 7. Olha que importância. E tem pessoas, irmãos, que ele vai para a igreja, ele gosta de ir na igreja, ele gosta dos crentes, mas ele nunca se batiza. Se não tivesse importância, Deus não ia disponibilizar o anjo, tirar Felipe do seu conforto da cidade, levar para um lugar deserto e usar o Espírito dele, para que uma pessoa só fosse batizada. E tem pessoas que vivem anos e anos dentro da igreja, conhecem a palavra de Deus, mas nunca decidem a se batizar. Irmãos, eu, com tristeza, eu digo isso, porque existem muitas pessoas hoje dentro da igreja, que ele se compadece do crente, ele gosta do crente, ele respeita o crente, mas ele não é crente, porque ele nunca se decide a passar pelas águas do batismo. E isso não tem acesso, segundo a Sagrada Escritura, não tem acesso ao reino dos céus. Pastor, que negócio é esse? Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Aquele que crê e for batizado será? Não, está escrito. Aquele que crê e for batizado. Ah, pastor, eu creio. Precisa ser batizado, irmão. Você crê? E aquele que não crê já está condenado. Diz a Sagrada Escritura. Não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Então, queridos, pessoa que você conhece, vai na igreja, gosta da igreja, respeita o crente, é isso tudo, mas ele não se decide a ser batizado, gosta de participar do culto, vai, não volta nem de culto, mas não se batiza. Irmãos, por favor, a Sagrada Escritura não ampara que ele venha ter salvação. Pastor, e o ladrão na cruz do Calvário? Então vamos crucificar ele lá. E se Jesus tiver misericórdia dele, ele também vai, junto com Cristo. Vamos crucificar ele então, porque o ladrão estava crucificado. Não tem como nós achar brecha na palavra. Então vamos crucificar ele lá. Pegar uma cruz, carcar lá, um prego, pegar um martelo bem pesado, para que atravessa mesmo as mãos dele, ou o punho dele, para que ele fique pregado na cruz. Então, irmãos, não temos desculpa para quem crê. O que crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. Então, amados, nesta manhã nós estamos aqui não apenas para comer uma carne assada, que é muito bom e nós vamos comer daqui a pouco. É só mais alguns minutinhos. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Primeiramente é a vontade de Deus. Depois nós vamos resolver. Então por isso eu leio esse texto. Se porventura você não lembrasse, que eu acredito que você já leu, se você não lembrasse, eu trago a sua memória nesta manhã. Que Deus trouxe 2 seres celestiais e um terreno para que um homem fosse batizado. Esta é a importância do batismo. Dentre tantas outras, o Senhor tirou. Quem sabe o anjo estava preparado para fazer outro serviço, porque eles são ministradores para trazer a bênção. Aí Deus fala: para com esse serviço, vai lá e fala com o Felipe. Manda ele ir para a cidade que ele está dentro. Vai lá o anjo e faz. E o anjo foi. Aí está Felipe lá. Deus vai agora, o meu Espírito, e fala com Felipe. Desce o Espírito Santo para quem com Felipe. Então, amado, essa é a importância. Então, se você ainda não é batizado, procure o mais rápido possível. Ai, pastor, e o que eu faço? Procure ser batizado. Procure se fortalecer na presença do Senhor.
é necessário. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos descer, eu e o pastor Rodrigo, e assim, um de cada vez, sucessivamente. Nós vou precisar de auxílio aqui, se possível, até 2, não só missionário, obrigado. Mas vai ter que colocar. Se quiser colocar, pode colocar. Pode pôr aí. Quem está, doutor? O irmão Geraldo, põe o irmão Geraldo. Põe uma veste aqui para você nos auxiliar. Porque a nossa irmã depois, a nossa irmã é mais fortinha, né, irmã? Então nós temos que tomar desse dele. Não, Jesus, o pastor Rodrigo, você é maior, pode ir antes. Vai precisar, acho que um. Só na mão aí, ó. Depois a mão aí. Um é suficiente. Aí depois Tá bom? vai A maior você vai na frente. Criança, fica pra lá. Fê, vem cá. Isso, você fica ali, tá? Vou ficar aqui, ó. Ficar aqui. Os irmãos que vêm pro batismo, vem com calma. A água em todo momento, ela sempre dá um... Então vem devagar, vem tranquilo, sem pressa. Para quem for tirar, bom, assim pode ser, pastor. Vai para o lado. Chega pra cá, amor. Não, um de cada boca. Fica no meio. Amém, amados? Amém. Irmão Luiz, estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo, juntamente com a amada igreja do Senhor. E a minha pessoa, como ministro da palavra de Deus, pergunta: é de sua livre e espontânea vontade que o nosso amado irmão decidiu passar pelas águas do batismo? Sim. Desta maneira, amado, o nosso irmão Luiz decidindo por si próprio, consciente. E aqui tendo água, nada impede que ele seja batizado. E como ministro da palavra de Deus, eu batizo o nosso irmão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Continua, Senhor, nos abençoando. Danos čuste pondiuste, vidiste vondagese, vondiochosa vai. Tensti, unevadiri fochantio banais. Meu Deus e Rei, que o teu Uda Espírito, voices, que o teu nome venha tanti ser fosse vene. Pai eterno, não o meu nome, não o nome da igreja, Sivanti tu mas o teu nome, banani Senhor, venha ser engrandecido cada dia mais. Porque esse momento é um momento, Senhor, importantíssimo. Senhor, meu Deus, na nós e na vida do teu Senhor, se decidir a passar pelas águas. Levante deste, te penesse, que não tudo pariante, sim. Levai-se, sondeirando, lote-se, nem estesse, Jesus.
Irmão Lucas, Dentíssimo, diante Deni dos andar. pastores aqui presentes, Dentista, pastores o da cantar. igreja O do Senhor, cantista, que faz Deni presente ande aqui o diz. nesta manhã. Justin, bene Você fosse que uta estudou, nesse, aprendeu vai tu que é que mestiça, o mundo significa o nesse. batismo, entendeu que Levou-se necessita somente, passar pelas águas do batismo. limites, o mundo Eu te nesse pergunto usa. neste momento se é de Eu livre, vou só de entender. espontânea vontade que você Tudo em mim, a aceitou estar vontade é passando sua, pelas águas do Jesus. batismo. E Jesus, Aleluia. Então, mene sendo assim, força, amado, se cantou. algo aqui não há nada que impede que ele seja batizado. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se estique-me, força em tudo, daí a valhar. Eu cantei essa força, se chora, vai, cantidade, Em nome do Senhor Jesus. eu tentei, Aleluia. Graças a Deus. Aleluia! Ajuda as irmãs, ajuda a irmã aqui para mim. Estes chus. Ore vices, me rode, pode de excesso. Vanais. Como deve. E restou ser por justiça e contentar-se, sua justiça você me levou, se te levou de lá, se bem guiado, que a nos todos durante a vossa sítio de lá, Dai fonte nesse, liguesse, a chusses, nendiesse. Amém, amado? Glória a Deus. Agradecer, Bané. Mais uma vez na presença do Senhor. Aqui está a nossa irmã Clementina, que quando eu falei do batismo, ela falou, pastor, eu quero ser batizado, porque o Senhor já falou comigo. Ainda nesta manhã ela colocou a mão no seu peito e falou, o Senhor falou comigo, para que eu seja batizado. E não é a primeira vez. E assim, amado, a nossa irmã que vem frequentando constantemente a igreja do Senhor, e ela já conhece a Sagrada Escritura. E aqui, querido, diante da igreja de Deus e dos ministros que aqui estão, eu pergunto para nossa irmã Clementina, é da tua livre e espontânea vontade, irmã, sim, que a irmã decide passar pelas águas do batismo? Sim. 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 Sendo desta maneira, irmã, nada impede, sendo que aqui nós temos água em abundância. Porque o batismo quer dizer a morte do velho homem quando entra na água. E quando sai da água é o nascimento da nova criatura. Sendo assim, o ministro da palavra de Deus, eu batizo a nossa irmã Clementina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Prontinho, mano? Prontinho? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. O nariz vai... Esqueceu a... Pronto. Então, Jesus, por isso nós temos que orar, irmão. Temos que orar porque o inimigo não brinca, não. Vamos bater palma para o Senhor Jesus. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de ter. Aleluia, amém, amado? Aleluia. Aqui, né, está o nosso irmão Alex, um jovem que cresceu nos caminhos do Senhor, aprendeu as
servir ao Senhor Jesus, toca na casa de Deus, é uma bênção na obra do Senhor nosso Deus, né? Hoje estamos aqui nesta manhã para estar confirmando esse batismo aí sobre a vida dele, e Deus está confirmando essa vitória na vida deste jovem, que é muito precioso ali na igreja, muito importante ali na obra de Deus. E nesse momento, irmão Alex, eu pergunto para o irmão se é de livre, espontânea vontade, o irmão que aí aprendeu o que significa o batismo, aprendeu o que é a necessidade de estar passando pelas águas do batismo. Eu pergunto para o irmão se é de livre, espontânea vontade que o irmão aceita estar passando pelas águas do batismo. Amém. Sendo assim, amado, algo e abundância aqui, não há nada que impede que o nosso irmão Alex seja batizado. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levai seu semente, vida nesse, meneu candíssimo demais, se viasse. Depois que se não avançou, balai, espíritus e vai, que tu se sabe, balai, sentite, dentíssimo modosos. Amém, irmão? Amém. Querido, Não se vai, dentíssimo. vamos lembrar da importância deste ato. Senhor nosso Deus disponibilizou o anjo Felipe e o Espírito Santo para que uma pessoa fosse batizada. Amados, hoje 7 pessoas estão descendo as águas. O inimigo ele está furioso, mas ele perdeu mais uma. Então, querido, dê reverência a este momento. Aproveite este momento. Não são todos os dias que é realizado o batismo. E aprenda da parte de Deus a maneira que é executado e o significado, a simbologia do batismo, que é a morte do velho homem